Gravando. Opa. Então, gente, olha nós aqui de novo, né? Bom dia a todos, né? Em nome da nossa coordenadora Graça e de nossa equipe Acerte, a gente deseja as boas-vindas, né? A mais um plantão Tira Dúvidas, e agora, dessa vez, sobre o Plano Municipal da Primeira Infância, que a gente tem entrega prevista, gente, já para 31 de março. Então, essa atividade, gente, como a BAV de ontem, que a gente tratou, é uma das importantes entregas que vocês sabem que compõem o resultado sistêmico 1, né, do desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, a proposta é que cada município elabore o seu próprio plano, contemple essas ações, né, que garantam essas entregas previstas nessa edição do selo, né, sem esquecer de estar tratando na estrutura do plano os temas que estão contemplados nessa edição, como a gente já sabe, que é a cobertura vacinal, a educação infantil de qualidade, a prevenção e enfrentamento à violência, e também a promoção de outras temáticas relevantes, como a gente sabe, o caso da parentalidade positiva. Então, gente, a gente gostaria de saudar a todos, né, aproveitar bem esses momentos que a gente está fazendo com vocês, para a gente não deixar de cumprir com nenhuma meta do selo Unicef, mas antes de convidar a nossa especialista, desculpem, a Claudinha, Ana Cláudia, né, da proteção, a gente queria só fazer algumas, né, orientações iniciais de como vai ser a nossa sala aberta. A primeira é que a lista de presença já vai estar disponível desde o começo da nossa sala aberta, para que vocês tenham acesso, né, e façam as suas, né, as suas inscrições, dizendo o município que vocês representam. A sala aberta também tem uma, gente, dinâmica, onde você pode tirar sua dúvida, né, e sair, porque a gente sabe que tem outras atribuições do município, né, que vocês precisam fazer. Então, a sala aberta, ela é dinâmica, democrática, você tira sua dúvida e pode já saindo, outras pessoas que não entram agora podem entrar mais tarde e também ficarem à vontade para tirarem suas dúvidas e ir, né, nesse movimento. Bom, os links relacionados ao plano da primeira infância que vocês precisam elaborar, que a gente vem colocando semanalmente nos grupos, a gente pode fazer isso também aqui no chat, tá bom? Quem precisar depois pode também colocar aí qual é o seu município, que a gente faz isso, pode fazer isso também posteriormente, para você poder ter acesso a todos esses links, se você perdeu alguma coisa. E a última orientação, Ana Cláudia, é que essa sala aberta, como todas as outras que a gente faz, e esses plantões tira dúvidas, ficam gravados. Então, de repente, alguém da comissão intersetorial, de repente, alguém do CMDCA, gostaria de ter assistido, deve assistir para entender melhor como a gente deve, né, fazer o nosso plano, elaborar o nosso plano, não assistiu, não teve condições, ficará gravado no canal da SE, para que você possa depois só encaminhar esse link e essas pessoas que colaboram com o selo Unicef no seu município possam assistir quando puderem, tá bom? Então, Ana Cláudia, era isso, e é com muita alegria que a gente te convida para você esclarecer algumas dúvidas dos participantes, tá bom? Seja bem-vinda e vamos que vamos. Então, vamos lá, gente. Cláudia, obrigada. Bom dia, gente. Quem não me conhece ainda, quem está chegando por aqui agora, porque o selo tem essa movimentação, essa renovação. Eu sou Ana Cláudia, eu sou assistente social de formação, minha atuação profissional da vida inteira é na assistência social, e aí, no selo Unicef, na Acerte, eu estou como especialista em assistência social para os municípios dos 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O plano da primeira infância, ele não está nos resultados de proteção, os resultados que eu sou ponto focal, que eu sou referência na equipe da SET, são os resultados sistêmicos 6 e 7, né? Além de no eixo de gestão, a gente ficou com a parte do fórum, plano e com as reuniões do CMDCA, mas como ponto focal. O que é que significa isso? Significa que eu sou a referência, mas eu não cuido sozinha, né? O selo ele é intersetorial em todos os eixos, em todos os resultados sistêmicos, e a gente tem atuado assim, enquanto equipe da SET e junto com os municípios.
E aí, o resultado sistêmico 1, ele tem como uma das entregas o PMPI. Quem está à frente do resultado sistêmico 1 agora é Claudeia, né? Ela chega para a equipe inicialmente para responder pela parte de nuca e saúde mental, mas agora, recentemente, com a implantação da BAV, ela assume esse lugar no resultado sistêmico 1. E, naquele momento, quando a gente começou o trabalho, pela vivência de ter participado da implantação e implementação do Criança Feliz, né, no estado de Pernambuco, e depois como consultora lá junto no governo federal, trazendo esse programa para assistência, para a lógica da assistência, né, foi colocado, né, que eu ficasse como ponto de referência para a elaboração do PMPI nesse momento. Então, como eu digo a vocês, voltando a dizer, eu sou ponto focal, mas a gente olha para o PMPI e vê o PMPI, né, intersetorialidade pura, e aí por isso que estamos aqui hoje, eu, Claudeia e Ana Paula, porque dentro do PMPI precisam ter ações que garantam entregas do resultado sistêmico 1 nas três esferas, na saúde, na educação e na assistência, tá? Então, a gente está aqui junto, as três, sempre que é possível e necessário, a gente faz essa dobradinha, mas é nessa lógica de entender essa intersetorialidade no selo e também no plano da primeira infância. Como a Claudeia falou, esse plantão Tirar Dúvidas, ele tem uma lógica diferente. A gente não vai aqui estar apresentando um conteúdo para vocês, a não ser que seja necessário, né, para esclarecer alguma dúvida, mas a gente não tem uma apresentação para fazer. A gente está aqui para tirar as últimas dúvidas de vocês desse processo de elaboração desse plano. Por que as últimas dúvidas? Porque esse plano ele te entrega inicialmente no meio do ano passado, aí essa entrega foi adiada para o dia 31 de dezembro, e depois foi adiada mais uma vez, agora para o dia 31 de março. O que é que significa isso? O Unicef não vai adiar mais. Então, a primeira coisa que precisa ser dito, não fiquem na expectativa de que vai ter outra dilação de prazo, porque não vai ter. Então, tem que fazer o plano, a hora é agora. A gente tem 15 dias para fazer esse trabalho. O plano ele demanda todo um processo de planejamento e execução intersetorial, então precisa que outras secretarias participem, que existam articulações dentro do município, o sistema de garantia de direitos participe também. Então, o tempo está curto para quem vai começar agora. Mas é tempo, e precisa começar. E quem já começou precisa concluir. E aí, diante disso, a gente fez uma série de atividades já sobre o plano da primeira infância. Vários webinários, a gente já fez salas abertas, plantões Tirar Dúvidas. O Unicef, numa parceria com o IFAM, realizou uma série de webinários, inclusive disponibilizando para os municípios instrumentais, como o instrumental de diagnóstico, como o instrumental de construção do marco lógico. Então, a lógica do selo, de o resultado sistêmico, ele falar sobre qual é a importância, quais são as entregas e metas que o município precisa alcançar, e depois quais são as entregas que o Unicef vai fazer para garantir que os municípios consigam fazer as entregas e alcançar as metas, aconteceu no resultado sistêmico 1 no PMPI, né? O Unicef ele fez as entregas para apoiar os municípios, para que os municípios consigam entregar o plano da primeira infância. Essa série de webinários junto com o IFAM, ela culminou na última sexta-feira numa live, e aí por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse plantão Tirar Dúvidas com essa lógica de vocês chegam, vocês pedem para falar, tira a dúvida de vocês, porque a lógica aqui é que respondendo a uma pessoa, a gente provavelmente vai estar respondendo a mais de uma, outras pessoas teriam a mesma dúvida, e vocês fiquem muito à vontade para, tendo a dúvida respondida, sair da sala e cuidar dos afazeres de vocês, e muitas pessoas que estão aqui não têm só o selo para dar conta, e quem tem o selo para dar conta e quem tem o PMPI pendente precisa aí cuidar de concluir o PMPI e postar na PCJ. A última coisa, antes de abrir a fala para vocês, não deixem para a última hora. A PCJ, a Plataforma Crescendo Juntos, é uma plataforma, significa que ela pode ter problemas de última hora, então, se vocês estão com o plano pronto, minha gente, vão lá postar, certo? Não precisa ficar com preciosismo, revisando, não. Posta lá o plano, desde que ele esteja garantindo essas 4 entregas que estão previstas para o selo, né? E depois a gente faz os ajustes, a gente vai fazer a validação do plano, na validação do plano a gente faz as contribuições, faz as considerações, e vocês têm todo o tempo de fazer os ajustes para, então, depois fazer o processo de implementação todo, que vai até o final de dezembro, certo? Então, é isso por hoje. Sejam todos, todas e todos bem-vindos, e a gente está aqui para escutar vocês, para saber qual é a dúvida de vocês, o que é que está impedindo vocês realizar esse plano, no que é que a gente pode contribuir.
Então, é com vocês. Claudinha, já estou colocando a lista, tá? Pesqueira levantou a mão, eu vou abrir o microfone para você. Só um minuto. Pesqueira. Pode falar, Pesqueira, está aberto. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Bom dia, Claudéia. Bom dia a todos. É Ana Flávia, município de Pesqueira. Primeiro, gratidão, né, por esse momento, né, que é de lembretes para a gente melhorar o PMDI. E minha dúvida, Ana, sobre a reunião que a gente assistiu na sexta-feira, naquele encontro lá com a equipe do Unicef, eu fiz uma pergunta, mas acho que não fui contemplada com a resposta, porque eu falei sobre o marco lógico, onde a pessoa lá do Unicef, esqueci até o nome da moça lá do que também apresentou o município dela, ela colocou como diagnóstico sendo a mesma coisa, no que eu entendi, a mesma coisa sendo do material do IFAM, que foi colocado para a gente utilizar, aquela ata, só que eu perguntei em diagnóstico, lógico, se são a mesma coisa. Eu até anotei a pergunta lá, mas não consegui a resposta. Eu queria que você me tirasse essa dúvida, porque a gente está nesse impasse. Os dois materiais permanecem, já fizemos esse diagnóstico, esse marco lógico, eu queria saber em detalhes de você. Como ele é feito, se ele é necessário estar dentro do plano. Minha dúvida é essa. Ok, bora lá. Diagnóstico e marco lógico não são a mesma coisa, são processos distintos. O diagnóstico, ele é necessário como a etapa inicial de um processo de planejamento, onde você faz o levantamento de toda a realidade que você tem, porque o planejamento, ele tem a lógica de você estar planejando algo para sair de uma situação que você identifica um problema, para passar por uma situação melhorada. Então, o diagnóstico é o momento que você vai identificar que situação é essa que você está, né? E para que, conhecendo sobre essa realidade, você possa ter uma intervenção efetiva para sair dessa realidade para uma situação melhorada. O marco lógico, ele é um processo de detalhamento do plano. Quando a gente constrói um plano, o plano ele é descritivo. E aí o marco lógico, ele vem na lógica de você planilhar a ação pensando como você vai fazer. Quando a gente constrói um plano, a gente faz aquelas perguntas: como, com quem, onde, para, por quê. Então, se você olhar para o marco lógico ele é um detalhamento que você pode trazer uma outra nomenclatura, mas é a lógica de você ter. Você pode também fazer de forma descritiva no texto todo. O marco lógico ele tem uma lógica de facilitar para você a compreensão do passo a passo, do detalhamento da ação, para você conseguir alcançar o objetivo. E depois, no momento de avaliação, ele facilita esse processo para você, tanto de avaliar, como de depois gerar relatório da atividade que você fez. Então, se você olhar, por exemplo, aí você tem a ação, aí a ação. Por que você vai desenvolver essa ação? Objetivo, né? Para quem? Quem é o público que vai ser atendido? Onde? Em que local? Área rural, área urbana, né? Com quem? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas? Quando? Que prazo é esse? Né? Para quê? Para alcançar aí a meta. Então, quando a gente faz capacitação sobre planejamento, tudo, a gente não tem essa lógica de responder essas perguntinhas. O marco lógico ele vem nessa perspectiva. É o processo de detalhamento das ações que vocês vão desenvolver para poder alcançar os objetivos propostos, certo? Então, diagnóstico é uma coisa, marco lógico é outra. O marco lógico ele vem na lógica de detalhar as ações. Que aí o marco lógico tem essa proposta, mas vocês podem estar pensando em outra lógica ou incrementando do tipo, quem são os recursos humanos que vão estar envolvidos, quais são os recursos materiais, mas isso na lógica mais de plano operativo, da operacionalização desse plano. Porque esse plano ele é um plano municipal. Aí você pode pensar na lógica depois de detalhar ainda mais esse plano, pensando quais são os recursos materiais, os recursos humanos que você vai precisar, porque a partir dessa lógica vocês conseguem levantar a necessidade de recursos financeiros. Então, a lógica de construção vai ser sempre nessa perspectiva, certo? Eu consegui
ser clara? Ficou tranquilo ou... Sim, né? Não, conseguiu sim, tá perfeito, eu entendi. Porque lá na live ficou subentendido, né? Que o marco lógico ele não era obrigatório, mas ele era um dos nortes para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Aí eu fiquei naquela dúvida. Os dois são importantes, sim, mas o obrigatório seria o diagnóstico. O marco lógico é um material de apoio, que até tem aqueles instrumentais que o IFAM disponibilizou para a gente. E, na verdade, é assim. O diagnóstico ele é obrigatório porque você precisa saber em que ponto você está para saber para onde você quer ir, né? No processo de planejamento. Então, entender da sua realidade. O marco lógico ele não é obrigatório porque o marco lógico é uma forma de fazer. Você pode, de repente, querer fazer o seu plano todo descritivo sem ter aquela tabela que o marco lógico traz. Mas o marco lógico, ele é um apoio, porque ele não é obrigatório, mas ele apoia. A gente orienta que faça, porque quando você vai olhar o plano, se você quiser, muito rapidamente, ver o que você vai fazer, você pode passar aquela parte descritiva e ir direto para a planilha, e depois, para você acompanhar a evolução da execução do seu plano, ela planilhada fica mais fácil para você visualizar, entendeu? Joia, obrigada, Aninha. Eu vou continuar, porque se tiver mais dúvida, vai me ajudar bastante. Olha, Tem outra pessoa com a mão levantada. Tem algumas perguntas aqui no chat, e aí, se você quiser que a gente termine quem levantou a mão, depois a gente volta para o chat, tá? Na verdade, eu vou fazer assim, como eu já falei que vou abrir o microfone para turismo, Cláudia, eu abro e aí depois a gente lê as perguntas do chat, porque às vezes as perguntas do chat antecipam falas, respostas às pessoas que pediram para levantar a mão, entendeu? E aí a gente tem uma dinâmica maior ao plantão. Exato, eu acho importante depois, né, a gente... Eu vou só abrir para turismo, porque eu falei que ia abrir a fala para ele, e depois a gente vai para as perguntas do chat, tá? Tá bom. Está aberto o seu microfone, turismo. Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Aqui é Iveson Teixeira, de Belém de São Francisco. Tudo em paz com vocês? Espero que sim. A minha dúvida é a seguinte: o nosso plano ele está pronto, já foi postado, inclusive na plataforma ano passado, mas por precaução nós ainda não encaminhamos para a Câmara de Vereadores, porque a gente está aguardando o feedback. Porque a gente também não gostaria de mandar o plano e depois do feedback vinha algumas orientações de alterações, retificações, etc., e depois ter que fazer essa alteração. Mas será que a gente tem um prazo do feedback de vocês para que assim a gente possa realizar as eventuais correções para só depois encaminhar para a Câmara de Vereadores? Oi, é Ibson, né? Isso. Oi, Ibson, perfeito. A lógica é essa mesma. Este momento agora, essa entrega é da elaboração do plano. Então, nesse momento, não precisa passar o plano por aprovação nem pelo Conselho da Criança e Adolescente, nem pela Câmara. Esse é um processo que você vai fazer durante a implementação do plano, que o prazo é até dia 31 de dezembro. O que a gente tem orientado os municípios? O PMPI está pronto, posta lá. Por quê? A gente vai validar o PMPI e no processo de validação a gente vai fazer as contribuições que a gente entender necessárias. Se precisa complementar, se precisa de algum ajuste. E aí vocês fazem isso antes de passar para aprovação para a Câmara. Porque se for do contrário, se vocês aprovarem primeiro, precisa fazer qualquer modificação, vocês vão precisar passar de novo pela Câmara, entendeu? Então, fica tranquilo que vocês vão entregar, o prazo de vocês é dia 31, agora de março. Em seguida, a gente se reúne, a gente já fez todo o processo de validação, está pronto, o forms, todo o instrumental que a gente vai utilizar para fazer a avaliação e validação e pontuação dos planos de vocês estão prontos. E aí, em seguida, passou o dia 31, a gente começa esse processo de validação e vai dando retorno a vocês lá pelo chat da PCJ.
pontuando e dando as orientações de ajustes, certo? Aí Pronto, vocês tá fazem os ok. ajustes que se fizer necessário e aí vocês levam para aprovação pelo Conselho e pela Câmara. Ok? Tá bom, então. Tá, brigadão, viu? Valeu. Nada. Claudeia, se você quiser, para as perguntas que estão no chat. Certo, amada. União dos Palmares perguntou o seguinte: nós já temos o Plano Municipal da Primeira Infância do ano de 2016. Já avaliamos e, de fato, precisamos complementá-lo com os eixos que a Unicef propõe. Nossa dúvida é que elementos devem conter neste aditivo do plano, se é necessário um diagnóstico marcológico, existe algum modelo, instrumento específico para a confecção desse complemento, desse aditivo, conforme o compartilhamento da realidade aqui apresentado. Ok, bora lá. Muitos municípios já têm o plano elaborado. Por quê? Porque o Marco Lógico da Primeira Infância é de 2016. E nesse Marco Lógico da Primeira Infância, ele tinha já orientação para que os estados e os municípios elaborassem seus planos também. O Plano Nacional ele foi elaborado, o primeiro plano em 2010, que tinha vigência até 2022, foi revisado agora em 2020 e vale até 2030. Mas desde 2016 já existe esse marco regulatório da primeira infância, que orienta que os municípios tenham seus planos, os estados e os municípios. Então, alguns municípios já têm realmente esse plano, e aí o que a gente precisa nesse momento? O Unicef ele orienta que no plano no PMPI tenham 4 ações, porque, na verdade, quando ele orienta para ter essas 4 ações, é para garantir que as entregas que estão previstas para o selo Unicef nessa edição até 2024 aconteçam. Quais são essas ações? A BAV, busca ativa vacinal, qualificação da educação infantil, a questão da proteção social, né, e enfrentamento às situações de violência na primeira infância, e a Semana do Bebê. São 4 ações que estão previstas que essas entregas aconteçam nesse plano. Por isso que o Unicef está pedindo que quem já tem o plano pronto, né, dê uma olhada se com o plano como está, se garante essas 4 entregas. Se garantir essas 4 entregas, ótimo. Se não garantir, é importante fazer a revisão. Existem 2 possibilidades de revisão. Revisar o plano todo, né, e aí ter uma edição revisada, ou fazer uma complementação desse plano. Não existe formulário específico. O Unicef ele não apresenta um formulário modelo para o plano, porque o plano da primeira infância ele está para além do selo. O selo ele pede que vocês olhem para 4 ações, mas um plano da primeira infância ele precisa olhar para as ações que os municípios já desenvolvem para a primeira infância, que vai muito para além dessas 4 ações que o selo propõe. E elas precisam estar registradas no plano, porque a gente precisa ter a lógica de... E o diagnóstico ele é importante para isso. No processo diagnóstico, eu olho para a minha situação, para quais são as ofertas que eu tenho e quais são as ausências, o que não tem no meu município, mas que era importante ter. Então, quando eu vou para o plano para propor, qualificar o que eu já tenho e implantar o que eu não tenho, mas que é importante ter para aquele determinado público, nesse caso, para as crianças na primeira infância. Certo? Então, a lógica é, ou você revisa o plano como um todo, ou você faz um documento complementar que prevejam essas ações que estão previstas agora na edição e que não estariam previstas no seu plano. Mas não tem um formulário específico para vocês elaborarem, não, certo? Existe uma orientação do que precisa conter. O Unicef ele lançou um guia do passo a passo para a elaboração do plano, então ele fala minimamente qual é a estrutura desse plano, né, aquela diagnóstico, introdução, diagnóstico, né, descrição das atividades, que aí o IFAM vem em seguida e apresenta a proposta do marco lógico, monitoramento e avaliação, como qualquer plano, como qualquer processo de planejamento. Muito bem, Claudinha. A Carla Vilênia ou Yelênia, ela pergunta, existe alguém dentro do selo, algum profissional que possa revisar o nosso plano antes de ser enviado, visto que muitos profissionais não têm experiência em elaborar o plano e não consigam fazer 100% certo? Então, gente, o selo Unicef, ele é um processo de construção e de apoio aos municípios para qualificar as ofertas. E aí, qualificar as ofertas não é só qualificar a execução da política do atendimento à criança e adolescente, não. É qualificar também esses processos de gestão.
A elaboração de um plano é um processo de gestão, é um processo de planejamento. E a gente está aqui entendendo que esse é um processo pedagógico. Você vai postar o plano como ele está, e a gente, no processo de validação, a gente vai fazer as contribuições que a gente entender que são importantes para que você qualifique o seu plano. Mas não existe essa possibilidade de a gente avaliar o plano antes de vocês postarem, não. O processo é esse, vocês fazem o plano, vocês postam o plano, a gente vai avaliar, validar e pontuar. E nesse processo de validação, a gente dá o retorno a vocês do que a gente entende que é importante que vocês qualifiquem no plano de vocês, certo? Certo. Maria de Agrestina, Pernambuco, pergunta, na entrega do Plano Municipal da Primeira Infância, também é necessário o preenchimento de algum questionário? Perfeita pergunta. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês um slide que a gente apresentou para vocês já mais de uma vez em momentos anteriores, só para explicar para vocês mais uma vez, porque o plano ele é sim composto de 2 etapas da entrega dele, tá? E aí eu vou abrir só para vocês visualizarem, porque eu acho que é importante. Vocês estão vendo minha tela? Não, ainda não. Tá, mas ela está abrindo já. Ele está lentinho. Está pensando. Aqui. Olha aqui, ó. Como e onde realizar a entrega do plano da primeira infância? Primeiro passo. Gente, presta atenção e anota aí. Primeiro passo. Anexar o plano municipal no resultado sistêmico 1, lá na PCJ, na atividade elaboração do PMPI. Atenção. Existem 2 atividades com esse mesmo nome. Então, vocês vão postar na atividade que está escrito lá, prazo 31 de março de 2023. Quando vocês abrem esse local para vocês anexarem a atividade, vocês vão ver assim acima, existe sempre no local da atividade existe acima, existe o prazo. Então, olhem para o prazo, para vocês não postarem na atividade que tem o prazo até 31 de dezembro, que é o caso do processo de implementação desse plano, certo? Então, primeiro passo, anexar na atividade elaboração do PMPI, que tem o prazo 31 de março de 2023. Segundo passo, preencher o formulário, que está disponível também no resultado sistêmico 1, mas ele não está na atividade elaboração do PMPI. O nome da atividade dele é preparação para a implementação. Do mesmo jeito que quando a gente fez lá atrás o fórum e a gente fez o plano e foi lá postar o plano na PCJ, o plano tinha 2 etapas. A gente primeiro postava o plano e depois a gente respondia um formulário online. Só que lá, o guia do fórum, ele facilitou o processo, por quê? Postagem do plano era postar as fichas rosas, ela preencheu o formulário, era transcrever a ficha laranja que falava de como é que tinha sido o fórum. Nesse caso agora, a gente não tem esse formulário, não tinha esse formulário online de forma física. O que foi que a gente fez? Claudeia, ela foi lá, entrou no formulário online, pegou as informações que os municípios precisam informar quando abrir o formulário online e a gente criou essa planilha. E a gente compartilhou essa planilha com vocês e pode compartilhar de novo. A gente está chamando planilha de apoio ao preenchimento do formulário da atividade de preparação para a implementação do PMPI. E vocês vão preencher as informações que estão nessas 3 últimas colunas. Aqui, ó, as 3 principais ações, fonte de financiamento, responsabilidade institucional. Então, Ana, esse formulário aqui... Tem como você ampliar, botar aí para leitura geral, porque está bem pequenininho. Melhorou? Ah, agora está ótimo, obrigada. Ok, então, esse formulário aqui, essa planilha aqui vai apoiar vocês no preenchimento do formulário. Então, qual é a orientação
foi lá na atividade de elaboração do PMPI com prazo 31 de março de 2023, postou o plano, preenche esse formulário físico, que a gente disponibilizou esse link para vocês já. Quando vocês estiverem com ele todo preenchido, aí vocês vão na atividade preparação para implementação, abrem um formulário online e preenchem. Por quê? Porque o formulário online é um Forms, e como todo Forms, você só consegue passar de uma página para a página seguinte se você tiver todas as informações preenchidas, certo? Então, atenção, o plano ele é entregue em 2 etapas, e as etapas estão em atividades diferentes. Sempre que abrir atividade, para conferir que a atividade no lugar certo, olha para o prazo de entrega. Ok? Vou voltar para aí. Ok, Claudinha. Maria Joselane, ela pergunta, então, até dia 31 de março, não é necessário passar pelo CMDCA e Câmara de Vereadores? Isso. É isso. Agora, a entrega é da elaboração do plano. A entrega de implementação é o processo seguinte, que vai acontecer durante todo o ano, tendo como prazo final 31 de dezembro, certo? Para agora, só precisa estar o plano elaborado. Até porque a gente entende que a gente possivelmente fará contribuições com o plano e vocês fazem os ajustes necessários antes de levarem para aprovar na Câmara, certo? E antes de passar para a Iracilda, o Everaldo disse, seria bom informar mais uma vez onde de direito iremos postar lá na PCJ. Eu acabei de fazer essa informação, Isso, né? certo? Então, perfeito. Então, já está contemplado. Uma outra coisa que é importante, a gente criou, recentemente, a gente fez um videozinho que a gente chamou de tutorial para entrega do plano da primeira infância na PCJ, e a gente compartilhou nos grupos. Eu fiz esse vídeo, eu e Carla, que ela é a mobilizadora da Paraíba, enquanto eu falava, ela abriu a PCJ e ela foi mostrando passo a passo. Você vai abrir aqui a atividade aqui, olha para a data, e ela passa o cursor em cima da data, chamando a atenção. Então, a gente fez esse processo do passo a passo, nesse tutorial, nesse vídeo que a gente compartilhou, e a gente pode estar compartilhando mais uma vez com vocês, certo? Perfeito, Claudinha. E Priscila e o selo Unicef de União, antes de passar para a Iracilda, pediu para que você compartilhasse novamente os slides no grupo dos articuladores. E a União disse, o documento que prova a apresentação do plano no CMDCA seria uma resolução do próprio Conselho aprovando o plano? Então, minha gente, esse processo das aprovações, ele não é agora nesse momento, agora é a elaboração do plano, porque a gente está no processo pedagógico. Vocês vão elaborar o plano, a gente vai validar, vai contribuir com vocês, se tiver com necessidade de ajuste, aí vocês ajustam, e aí vai o processo seguinte, que é o processo de implementação, tá? No processo de implementação, a gente vai receber as orientações, e aí, se para o selo, vai ter esse momento de vocês precisarem comprovar que passou pelo Conselho e que passou pela Câmara. A gente não tem ainda do Unicef quais são o que é que eles entendem como implementação para que a gente esteja falando para vocês. Porém, como existe um marco legal, o plano da primeira infância, ele tem força de lei, porque ele tem, né, o marco legal da primeira infância, que ele orienta que os estados e municípios tenham seus planos, independente de para o selo ou não, a gente orienta que esses planos passem pelo Conselho da Criança e Adolescente e passem pela Câmara de Vereadores. Passem pelo Conselho da Criança e Adolescente, por quê? Porque esse conselho ele tem a função de controle social. Tudo que se faz voltado para a criança e adolescente no município precisa passar pelo conselho, porque eles precisam aprovar o planejamento, acompanhar a execução e depois provar o processo de prestação de contas no final da execução do projeto. Qualquer projeto que seja. E pela Câmara, por ser força de lei, para que se transforme e se tenha uma lei, né, na primeira infância do município, certo? Mas é isso, não é para agora. Agora, até 31 de março, se preocupem em concluir o plano e postar. E não deixem para postar dia 31. Olha, a gente vivenciou dia 13 de janeiro, acompanhando vocês no plantão até meia-noite, o município fazendo entrega, faltando meia hora, o município fazendo entrega, faltando 10 minutos. Minha gente, isso é um risco muito grande, porque a plataforma ela pode congestionar. Toda a plataforma ela congestiona quando existe uma quantidade muito grande de acesso. Então, não deixem para a última hora. A gente tem um coração fraco, estão brincando com o coração da gente, viu? Iracilda Almeida.
amada Claudinha. Pode abrir o microfone dela, ela está na fila. Iracilde, depois a Carolina. Sigo aqui pelo celular. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Oi, Iracema. Seu microfone está aberto. Estamos vendo sim. Pronto. A minha questão é em relação a esse documento complementar. É só para confirmar se eu estou compreendendo direito. Esse documento complementar, no caso do Teotônio, nós optamos por não revisar o plano e fazer um documento complementar. Utilizamos a mesma estrutura do plano operacional do nosso PMPI, colocando ação, objetivo local, as estratégias, quem é responsável, período, fonte de recurso, enfim. Esses 2 documentos, eles irão na aba elaboração do plano. O que é que a gente tem nesse documento complementar? Dos 4 eixos que foram apresentados, nós acrescentamos apenas a adesão da ampliação de cobertura vacinal, que a gente não tinha, a questão das práticas qualificadas na educação infantil e a situação de serviço de atenção à primeira infância no CRAS. Veja bem, Semana do Bebê nós já temos no PMPI. Esses três serviços que foram acrescentados e a gente tem nesse documento complementar, vai anexo junto ao PMPI. Então, são 2 documentos para postar nessa aba elaboração do plano. Perfeito. As mesmas informações desse documento complementar são as que estão nessa planilha de apoio ao preenchimento de formulário de atividade para a implementação do PMPI que vocês colocaram. Não é isso? Então, veja só, perfeito. Ou vai constar mais alguma coisa nesse documento? Porque ele já veio com os 4 eixos que precisam ser acrescidos caso o PMPI não tenha. Aí, quando a gente preenche aqui, eu só queria entender. São as mesmas informações que constarão no documento complementar que a gente vai inserir junto com o PMPI na aba elaboração do PMPI. E essa planilha vai conter as mesmas informações que vão estar na aba de implementação do plano. Está correto isso? Perfeito. Quem já tem o plano e vai colocar um documento complementar, precisa postar os 2 documentos. O plano mais o documento complementar. Certo. Perfeito. Sobre o formulário, você escolhe 3 ações para falar sobre ela em relação a quem vai, aos responsáveis e de onde vocês vão estar vendo a questão orçamentária. Sim. E aí, é isso. Vocês vão... Como esse formulário, ele fala do selo, vocês vão escolher 3 ações que digam respeito com as entregas que vocês vão fazer para o selo. Certo? No nosso caso, são essas 3 que foram acrescidas. Exatamente. E elas vão constar também nessa planilha de apoio ao preenchimento do formulário de atividade para a implementação do plano, não é assim? Isso. Perfeito. Ok, só que vão em fontes diferentes. Uma na aba de elaboração e essa planilha que foi disponibilizada pelo Unicef na aba de implementação. Preparação para implementação. A atividade chama preparação para implementação. Isso. Isso. Tá? Ok. Era isso. Obrigada. Nada. Bom, aqui estão perguntando, Aninha, se poderia enviar novamente o link do formulário. Depois, né? E a Carolina está com a mão também levantada, tá? Se vocês prestarem atenção nesse card e texto que a gente fez, chamando para essa live de hoje, para esse plantão tirar dúvidas de hoje, lá tem um monte de instrumental e de link já. A gente colocou o link lá que vocês vão ter acesso aos instrumentais disponibilizados pelo IFAM. A gente colocou dessa planilha. Dá uma olhadinha lá. Nesse textinho que a gente chamou vocês para esse momento agora. A gente já colocou um monte de material disponível lá, já para antecipar
para vocês terem acesso, para não precisar esperar até hoje para isso, tá? Eu vou abrir para a Carolina agora, só um minuto. Oi, Carolina, tá aberto. Eu abri para a Carolina, ela não estava, eu vou abrir para o Unicef Selo, e aí, se ela quiser, ela levanta a mão novamente e eu abro para ela depois. Só para a gente adiantar. Então, quem está inscrito como Unicef Selo, seu microfone está aberto. Ana, sou eu, Meire. Está me escutando? Estou sim. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se pode, mas eu vou pedir a tu que a gente está com Criança Feliz e os CRAs aqui de São José do Egito na live. Tem como você falar um pouquinho de como é a prevenção lá no CRAS, virar um CRAS de referência e fazer essa prevenção de violência na primeira infância e essa articulação, pegando o seu gancho de sua experiência no Criança Feliz, entre o Criança Feliz e o CRAS, será que dá para você falar um pouquinho? Como é uma ação? Fala um pouquinho mais alto para eu te escutar, que eu não estou te escutando direito. Assim, eu queria que, se pudesse, você falasse um pouquinho, um exemplo, por exemplo, de uma ação que o CRAS pode fazer de prevenção de violência na primeira infância, aproveitando que os CRAS estão aí na live e o Criança Feliz também, aqui de São José do Egito. E como era que poderia se dar essa articulação entre CRAS e Criança Feliz? Se você puder falar um pouquinho nisso, que é bem importante, eu acho, estar no plano, né? Tá, ok, vamos lá. Então, em relação ao resultado sistêmico 1, a comprovação, a entrega que a assistência vai fazer é ter a oferta de serviço para famílias com crianças na primeira infância. E aí, a gente tirou essa dúvida com o Unicef, porque a gente que é da assistência, a gente entende que serviços na proteção básica, a gente só tem o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a grande maioria dos municípios não executava de 0 a 6, não é à toa que Criança Feliz veio enquanto programa para assistência social, porque existia esse espaço vazio. E depois, quando chegou o momento de ter orientação técnica e caderno de atividades para o serviço de 0 a 6, foi o tempo que a gente não tinha, que a gente teve uma diminuição dos recursos financeiros no financiamento, e aí os municípios colocaram da dificuldade de estar ampliando, né, para essa nova faixa etária pelo serviço de convivência. Então, a primeira coisa que é importante saber, os municípios que têm o programa Criança Feliz, apesar de a gente entender que é um programa, o Unicef vai estar considerando como um serviço de atenção à primeira infância pelo SUAS, tá? Então, essa é a entrega que vai precisar ser feita. Sobre o processo de prevenção, a lógica é de formação para os profissionais. Então, precisa garantir formação para os profissionais. E aí, minha gente, o que tem de formação já disponível, o que o Criança Feliz já disponibilizou de formação complementar virtual, é só ir lá no site do governo federal e pegar essas informações e fazer formação. E aí, a partir daí, pensar na lógica de formações também no próprio município. O governo federal tem um monte de curso virtual disponível, né, no site. O governo do estado realiza também cursos, né, e aí os municípios também podem estar fazendo formação na lógica complementar. Quando a gente fala de primeira infância, a gente pode estar falando de educação sem violência, a gente pode estar falando de evitar acidentes domésticos na primeira infância. Então, é uma série de questões que a gente pode estar atuando, né, observar a questão dos profissionais terem uma formação sobre a questão de identificação de situações de abuso. Então, é uma série de situações que a gente pode estar pensando em planejar para fazer formação com os nossos profissionais para ter essa atuação, né, e esse olhar atento em relação às crianças no processo das visitas domiciliares. E de orientação às famílias também, né, sobre a questão da educação não violenta, porque o nosso trabalho, quando a gente vai para a casa da família, a gente não trabalha com a criança, a gente trabalha com o cuidador para fortalecer as práticas de cuidado,
né? E o cuidado responsivo, aquele cuidado que dá resposta às necessidades da criança, e também o vínculo entre o cuidador e a criança, né? Então, é muito nesse sentido, é a gente ter formação para ter a condição de multiplicar essa formação na orientação que a gente dá às famílias sobre esses cuidados de parentalidade. Eu acho que eu ajudei. Ajudei? Ajudou demais. Eu só preciso que a gente entender então, nesse plano da primeira infância, são famílias de 0 a 6 atendidas pelo PAIC, Sim. a questão da prevenção da violência e também tem que ter esse foco da parentalidade. Eu estava vendo também, Ana, você dando sugestões dessas formações, que tem uma plataforma no Ministério da Cidadania, que até vocês sugeriram, eu acho. O da Educação Indique, o da Assistência é parecido. Eu vou passar aqui para as meninas, que tem muito curso da primeira infância, muito curso bom, né? O governo federal tem muito curso bom. Então, eu entendi isso, né? Que na assistência social a gente tem que ter foco nessas 3 ações no plano da primeira infância, não é isso? Isso. E em relação a cursos, a gente também tem cursos muito bons, minha gente, no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem do Unicef. Isso, de vocês, são muito cursos bom também, né? gratuitos, de uma qualidade surpreendente, que se a gente fizesse em outro lugar, a gente ia pagar um preço bem considerável, e a gente tem lá à disposição da gente. Capacitação é salário indireto. Não percam a oportunidade, não fiquem limitadas aos cursos que pontuam, porque os cursos que não pontuam, eles são oportunidade de você se instrumentalizar para fazer entregas. Então, por exemplo, eu tenho um curso, mas esse curso ele não vai pontuar, ele não é entrega, mas ele vai me subsidiar, ele vai me preparar para eu fazer uma entrega que está relacionada a ele com mais qualidade, certo? Muito bem. Claudinha, tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante, interessante, eu já vou fazendo enquanto que ninguém se manifesta aí no chat. Ela pergunta, a Jussara... Claudéia, por favor, Claudéia está me ouvindo? Oi, amada, estou. Só para eu fechar, porque por favor. deixa eu só lhe perguntar uma coisa rapidinho, a você e a Ana. Alguns mobilizadores que estiveram comigo na reunião de Recife entenderam que a comissão do plano do PMI municipal, do PMPI municipal, é a mesma comissão, o grupo gestor do Criança Feliz. Eu acho que não é o mesmo, não, né? O Criança Feliz tem um grupo gestor e a gente tem que ter outro grupo gestor para a elaboração do plano, porque teve algumas pessoas que entenderam que esse grupo gestor que o Infan sugere lá nas lives seja o grupo gestor do Criança Feliz. Bora lá. Minha gente, vê só sobre essa questão. O Criança Feliz, quando ele, no processo de implantação dele nos municípios, ele trazia essa necessidade de se ter um grupo gestor. Os municípios que tiveram uma atuação surpreendente no sentido de avançar muito rápido nas ações de primeira infância do município, e estados também, porque inclusive Pernambuco ele fez isso, foram aqueles que não criaram um comitê gestor para o Criança Feliz, mas criaram um comitê gestor para a primeira infância do município, e o Criança Feliz ficou só como uma das câmaras técnicas desse comitê gestor. Entende? Entendendo que a gestão ela tem uma atuação muito mais ampla voltada para a primeira infância e muito mais antiga, porque a gente tem aí as creches, a gente tem o trabalho de saúde, de vacinação da vida toda. Né? O Criança Feliz ele é muito recente, se a gente olhar para as outras coisas todas que a gente já faz em relação à primeira infância no nosso município. Tá? E mesmo a assistência social, ela já atendia a primeira infância a partir das famílias de acompanhamento. Então, o comitê gestor do Criança Feliz, ele vai ser o mesmo que faz o plano da primeira infância, se nesse comitê tiverem pessoas que têm a competência e que representam as políticas públicas do município voltadas para a primeira infância. E aí é importante que, na lógica do selo, que profissionais que atuam, os atores do selo participem também desse processo, né? O Conselho da Criança e Adolescente participe desse processo, enfim, é um processo que ele é intersetorial, ele precisa envolver as diferentes políticas e o sistema de garantia de direitos, certo? Encerrado e obrigada. Perfeito. Pois então, Claudinha, obrigada, minha querida. Então, continuando, a Jussara, antes da Rosinete, a Jussara perguntou aqui, fez uma pergunta interessante, Claudinha, e eu vou já te fazer. Ela diz, durante o ano, a gente pode reorganizar algo do plano e postar novamente?
precisa reenviar na plataforma porque vai perder o prazo originalmente enviado? Então, a gente no processo de validação, a gente valida e pontua. Se o plano tiver satisfatório no sentido de atender as necessidades, né, para o selo, a gente vai pontuar e, se tiver considerações a fazer, a gente vai fazer as considerações e o município ele decide pelo ajuste ou não, porque o que a gente está fazendo é contribuir para uma qualificação. Para esse momento, não tem necessidade de repostagem, a não ser que a gente indique isso, tá? A gente aguarda a repostagem para concluir o processo de validação e pontuação. Se a gente falar isso, que a gente está aguardando a repostagem para concluir o processo de validação e pontuação, precisa repostar. Se não, o que a gente fizer de contribuição é no sentido de qualificar um plano que ele está bom, que ele atende, mas que pode ficar melhor. E aí, durante o processo de implementação, vocês avaliam da necessidade de repostar ou não, mas para essa entrega, elaboração do plano, só vai repostar quem a gente indicar a necessidade de repostar, porque precisa qualificar ou complementar alguma coisa para que a gente possa concluir a validação, ok? E isso não vai comprometer a pontuação de vocês, nem o prazo. Mesmo vocês repostando, isso não compromete o prazo inicial da entrega do 31 de março. Perfeito, Ana, é isso. Tá? Porque a gente fica com esse registro da data da primeira postagem de vocês, né? Sabendo que vocês fizeram a primeira postagem no prazo ainda, então a pontuação do prazo vocês não vão deixar de ganhar porque precisaram repostar, tá? Rosinete, o microfone para você está aberto. Pronto. Rosinete? Eu vou passar para a Carolina e aí eu volto para você, tá? Carolina, está com você. Seu microfone está aberto. Carolina? Carolina? Bem, eu baixei a mão das duas, e aí, se vocês quiserem falar, vocês voltam a levantar a mão. E aí, tem mais alguma pergunta no chat? Então, por enquanto... Está pedindo para você repetir os eixos que precisam conter no plano, Aninha. Tá, bora lá. Vou mostrar rapidinho para vocês, tá? Enquanto você procura, Claudinha, eu queria só reforçar aqui. Já está aqui. Mas está aparecendo para vocês já? Ainda não. Era só para fortalecer, Claudinha, a importância do articulador, sempre compreender que lá na PCJ ele também tem esses materiais disponíveis. Sim. Na ação que ele precisa implementar. Então, quando vocês dizem, coloca aqui, por favor, que eu não estou sabendo, você entra com sua senha na PCJ, vai na ação do plano e lá na atividade está descrevendo todos os materiais que a Aninha está comentando aqui, Ana Cláudia, tá bom, gente? Ok, bora lá então. Olha, as 4 ações, ações temáticas para garantir as entregas do selo Unicef no resultado sistêmico 1 são essas. Na saúde, cobertura vacinal. Na educação infantil, qualificação da educação infantil. Na assistência social, enfrentamento da violência na primeira infância. E... Espera aí, passou direto. A semana do bebê. São esses 4 eixos, certo? Na ação, cobertura vacinal, a meta, 95% das crianças de 1 ano com a tríplice viral D2 ou a tetraviral até 2024. E quais são as ações e atividades que precisam ser implementadas? Implantar a busca ativa vacinal de forma integrada.
Qualificação da educação infantil, garantir pelo menos 30% das crianças matriculadas do município sejam beneficiadas por práticas qualificadas de educação infantil, as ações e atividades, realizar o INDIC, garantir participação de gestores e professores em atividades formativas, implementar práticas qualificadas nas unidades de educação infantil. O exemplo disso é o Deixa que eu conto. E aí, se Ana e Claudia quiserem falar alguma coisa sobre essa parte de saúde e educação, vocês ficam à vontade. Na assistência social, enfrentamento da violência na primeira infância, a meta, pelo menos um CRAS que ofereça serviço de atenção à primeira infância, no caso de municípios que tenham mais de 5 CRAS, pelo menos 20% com essa oferta. E as ações e atividades, realizar formação de profissionais que atuam no PAI, serviço de 0 a 6, primeira infância no SUAS, Criança Feliz, sobre prevenção e identificação de casos de violências. Certo? Semana do bebê, realizar anualmente a Semana do Bebê com foco em temáticas como parentalidade, aleitamento materno exclusivo até 6 meses e alimentação complementar saudável, proteção contra todas as formas de violência e fatores de estresse tóxico, crianças com deficiência, atraso no desenvolvimento e doenças raras. Ok? Existe um guia para a realização da primeira infância, que está disponibilizado junto com esse material do PMPI. Ok? Bora lá. Professora Helena levantou a mão. Deixa eu abrir o microfone para você, professora. Microfone aberto, Helena. Pessoal, bom dia. Aqui é Helena, articuladora do selo Unicef de Flecheiras, Alagoas. Ana, a minha pergunta é sobre a PCJ. Quando a gente faz o envio de um documento, e aí é necessário que a gente reenvie, como foi feito com o primeiro documento, né, do fórum, o plano da criança e do adolescente. Eu repostei o corrigido, como vocês pediram, mas aí eu não anulei o primeiro. Então, com certeza agora o PMPI, se for para corrigir, a gente vai ter que refazer e reenviar. Aí lá até perguntei, preciso excluir, porque eu tanto está lá o primeiro, como o segundo com a correção. Aí me oriente, não precisa, por gentileza. não. Viu? Não exclui, não. Pode deixar lá, não tem problema, não. Não tem problema. É bom porque então, fica, inclusive, o histórico, né, do plano original e o plano atual. Viu? Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Claudinha, estão perguntando se tiver mais alguma ação que a gente gostaria de acrescentar no documento, para além dos sugeridos, se eles podem incrementar. Minha gente, não só pode, como deve. Como a gente disse a vocês, o Unicef ele não colocou um formulário para a elaboração do plano, porque o plano está para além do selo Unicef. Essas são 4 ações que elas garantem as entregas que tem lá no Resultado Sistêmico 1, por isso que o Unicef está propondo. Mas a gente tem falado para vocês, vão olhar, vão beber da fonte do Plano Nacional da Primeira Infância. Ele tem infinitas ações de várias áreas, né, que tem um olhar para a primeira infância. Então, não fiquem limitados às 4 ações do selo, porque, inclusive, a atuação de vocês na primeira infância do município vai muito para além delas. Minimamente, vocês precisam olhar para o que vocês já fazem no município. E aí, partir da lógica de que o que vocês fazem e que precisa ser qualificado. Mas, se vocês vão beber da fonte, se vocês vão olhar para o Plano Nacional, vocês vão ver de infinitas possibilidades de atuação que vocês podem ter com a primeira infância, que vocês podem também estar implantando no município de vocês, certo? Bom, Claudinha, está perguntando aqui, eu vou perguntando enquanto ninguém levanta a mão. Estão perguntando, a Semana do Bebê para pontuar deve ser realizada nos anos de 2013 e 2024? Então, a gente não tem, nessa edição, a Semana do Bebê como entrega. A realização da Semana do Bebê como entrega. Ela tem a previsão dela constar no plano da primeira infância.
né? E aí, no plano da primeira infância, em edições passadas, existia orientação de ter a lei, né, da Semana do Bebê no município e a garantia dela acontecer uma vez por ano. E aí os municípios definiram o mês que ela deveria acontecer, né? Atualmente, os municípios têm escolhido o mês de agosto, porque foi, né, declarado como o mês da primeira infância, ou agosto verde, né, da primeira infância. Mas a lógica é de ter a realização dela anualmente, tá? Por hora, a gente não tem ela como entrega que pontua no selo, a realização da Semana do Bebê. Ela precisa constar no plano da primeira infância, para que ela vire lei municipal junto com o plano, e aí os municípios desenvolvam ela todos os anos, certo? Estou só checando aqui, Amanda. Sobre o Criança Feliz, vai sofrer mudanças a partir de junho, se já tem alguma informação sobre isso. Não tenho informação, gente, sobre o Criança Feliz. Estou na expectativa junto com vocês. Que sejam mudanças para melhor, provavelmente, com certeza serão, né? Vamos aguardar. Algumas perguntas aqui você já respondeu, Claudinha. Pedindo aqui a lista de frequência, estou reenviando os eixos. Bom, estou olhando se eu esqueci alguém. Gente, se eu esqueci alguém, por favor, me coloca aqui novamente, que o óculos está precisando ser trocado. Gente, não tem material de hoje, não. Esses slides que eu abri para vocês, esses 2 slides, 3, na verdade, são os slides do encontro que a gente fez presencial, que teve aquele ensaio de planejamento do PMPI, e aí a gente disponibilizou ele nos grupos para vocês já. Está tudo disponível, esse material todo está nos grupos com vocês disponibilizados. Sempre que a gente faz eventos como esse agora, presencial ou virtual, depois a gente disponibiliza tudo para vocês. Então, no final do dia de hoje, ou no mais tardar amanhã, a gente vai estar subindo para vocês a gravação desse plantão Tirar Dúvidas de hoje, para quem não conseguiu assistir ou quem quiser assistir novamente, está disponível para vocês, e os materiais que a gente está disponibilizando, né, que vão facilitar para vocês esse processo do PMPI, tá? A lei para o plano municipal da primeira infância pode ser posterior a março? Sim, o plano da primeira infância, para ele virar lei municipal, ele vai precisar passar pela Câmara para aprovação da Câmara, tá? Então, não é para agora, não. Agora é só a elaboração do plano, a postagem do plano. Deixa eu ver aqui, Claudinha. Pediram aqui, por favor, poderia repetir sobre a Semana do Bebê. Tá. A Semana do Bebê, ela foi entrega que pontuava em edições anteriores. Nesta edição, ela está prevista como parte do PMPI. Ela é entrega como parte do PMPI. E aí, no momento que você coloca no PMPI, você vai estar realizando ela anualmente, você assume esse compromisso de fazer no município, né? Porque o que acontece? Que é bom reforçar. O selo Unicef, ele tem resultados sistêmicos. Os resultados sistêmicos significam dizer que são resultados que vai acabar essa edição do selo e eles vão continuar na lógica sistêmica. São resultados que eles, na medida que vocês vão fazendo as entregas, vocês vão realizando as atividades, fazendo as entregas, essas entregas elas têm uma continuidade depois para o município. Então, nessa edição agora, em relação à Semana do Bebê, o que está previsto é que ela faça parte do plano. No momento que vocês depois transformarem esse plano em lei municipal, vocês estão automaticamente transformando a Semana do Bebê também em lei municipal, tá? E aí, vocês se comprometem a fazer ela anualmente, certo? Mas, para o selo agora, não existe essa entrega que pontua em relação à realização da Semana do Bebê, tá? Acerte e dá como levantada. Paula, Ana Paula. Sou eu, meu bem. Oi, vai lá, meu bem. Não, é só para contribuir um pouquinho com essa sua reflexão, porque, assim, o selo, ele é uma linha de continuidade, né? E a ideia é, de fato, garantir que essas ações elas sejam incorporadas como ações do município ao longo do tempo. Essas atividades, elas não são uma entrega para o selo só para que o selo saiba que isso foi feito. Na verdade, é para que o município incorpore essas ações
nas suas políticas de crianças e adolescentes, né? E aí, a Semana do Bebê, ela já é uma agenda que está vindo de 2 edições anteriores, ou 3. Desculpa, engasguei. E aí, a perspectiva é que essa ação ela já esteja fazendo parte da agenda do município anual, dentro da agenda de atividades que o município tem, tá? E outra coisa que eu queria falar é com relação ao nosso grupo do WhatsApp, né? Assim, a gente sabe que o WhatsApp ele é utilizado para coisas pessoais e coisas profissionais, e todo mundo tem muitas atividades, muitos grupos, mas a gente tem tido o cuidado de colocar tudo que a gente produz e tudo que a gente vivencia nos grupos. Então, seria bom, sempre que terminar uma atividade dessa, ou pelo menos uma vez por dia, vocês darem uma olhada no grupo, né, e selecionarem, e salvarem, ou pelo menos favoritarem aquilo que vocês têm interesse. Porque muitas vezes as pessoas vêm no nosso, ou pelo canal Acerte, ou pelo privado, que solicitar coisas que a gente já postou no grupo, né? E aí acaba que, enfim, gera uma demanda desnecessária, porque a gente sempre tem esse cuidado. Se não sou eu, Ana Cláudia e Claudeia, com certeza Carla, com certeza David, Salete, tem esse cuidado de postar as coisas nos grupos. Então, é só um carinho para vocês olharem, um carinho aí para essa demanda que a gente coloca nos grupos, tá? É isso, Claudinha. Ana, aqui a gente finalizou. Pesqueira está perguntando o que se poderia lembrar as informações que precisam estar no plano, Claudinha. Não sei se ela entendeu, introdução, diagnóstico, monitoramento, avaliação, essa lógica. Então, nesse material que a gente compartilhou com você já, ele fala sobre isso, quais são a estrutura mínima. Aí, vê só, existe, o que o Unicef fez? O Unicef ele não deu o formulário que vocês iam preencher como aquelas fichas rossas no plano, porque o plano está para além disso. Mas o Unicef ele criou um guia, um passo a passo para a elaboração do plano, e lá nesse passo a passo ele fala qual é a estrutura mínima. Introdução, diagnóstico, né, a descrição das atividades, que o marco lógico vem nessa perspectiva, monitoramento e avaliação. Então, como qualquer plano, minimamente essa estrutura. Certo? E em relação às ações do selo, educação qualificada, enfrentamento da violência na primeira infância e na assistência, BAV, né, busca ativa vacinal e Semana do Bebê. 4 ações para contemplar as entregas do selo. Certo? É isso, minha gente. Por hora... Ana? Oi, Helena. É rapidinho. Ana, aquela ficha... de diagnóstico municipal para elaboração, com os indicadores do PMPI. Foi só para a gente usar como base mesmo, ela é bem simplificada e vem falando sobre alguns temas, primeira infância, saúde, educação, proteção social, indicadores de lazer. A gente não vai precisar também postá-la, não, só o plano e aquela outra lá que você colocou agora, né? O IFAM ele disponibilizou um instrumental de diagnóstico perfeito, minha gente. Esse instrumental, ele dizia as informações que vocês precisavam levantar, eles diziam qual era a fonte onde vocês iam buscar essa informação, e quando vocês iam para a fonte, que pegava essa informação e colocavam na planilha, essa planilha, ela inclusive gerava gráficos para vocês. O que é isso? Isso é você ter material para você construir a parte descritiva do plano de vocês. A parte diagnóstica é a descrição, quando vocês vão contextualizar sobre o município de vocês. Né? A gente não faz isso, a introdução, aí a gente contextualiza sobre o município de vocês. A minha realidade é essa. A partir dessa realidade, o meu planejamento para atuar, para qualificar, vai ser esse. E aí a gente vem com a lógica do marco lógico, ou descrição, detalhamento das ações, enfim.
certo? Pronto. A gente fez tudo direitinho, né? Seguimos todos os passos, já está pronto. Eu não postei ainda porque eu pensei que a gente teria que passar primeiro pelo CMDCA e a Câmara, mas aí já ficou claro. Também a CERT, eu consegui pelo celular essa informação com você, e aí a gente vai postar os dois materiais e aguardar os próximos passos. Pois poste, viu? Estou esperando. Obrigada. Bom, Claudinha, a última participação aqui foi da Fátima Mendes, mas eu não sei de qual é o município dela para a gente poder reforçar no grupo dela. Ela disse que está articuladora e no grupo do WhatsApp ela não viu esse material, não foi postado. Aí eu não sei de qual é o município e de qual é o estado dela para a gente poder, porque... Pois é isso, Fê. A gente tem grupo de articuladores, a gente tem 4 grupos de articuladores em Pernambuco, 3 grupos de articuladores na Paraíba e um grupo de articuladores em Alagoas, tá? Nesses grupos, a gente sempre posta quando a gente faz evento. Então, quando a gente fez o evento lá em dezembro, a gente postou, né? E aí, quando a gente fez o evento agora, no começo do ano da Agenda 2023, que teve a parte do ensaio do planejamento do PMPI, a gente postou o material todo. Quando a gente chama vocês para esse evento agora, se vocês forem lá no texto, se vocês apertarem lá em visualizar mais, para abrir o texto todo, vocês vão ver lá no final vários links que leva vocês para a live que teve sexta-feira, que leva vocês para os instrumentais que o IFAM disponibilizou, que leva vocês para esse formulário que a gente criou, que apoia vocês no preenchimento do formulário online. Então, a gente tem colocado, disponibilizado para vocês instrumentais. A gente vai reforçar isso durante esse período. Agora, o que a gente precisa agora é postar o nosso plano. Quem tiver com o plano concluído, posta na PCJ. Quem não tiver concluído, conclui e posta. A gente está preocupado porque hoje é dia 15, o prazo é dia 31, e o monitor de risco está mostrando para a gente que o número de entregas ainda está muito baixo. Tá? Então, a gente precisa postar para a gente pontuar e seguir na trilha da certificação. A gente está no exercício agora para os municípios eles subirem de status. Então, a gente está fazendo um trabalho intenso, os nossos anos, nos 3 estados, para que quem estava em alto risco passe para médio risco, baixo risco, e quem estava em baixo risco, agora a gente tem uma novidade, a gente falou para vocês sobre isso no encontro presencial, que a gente criou uma cor a mais no monitor de risco, que é a cor azul, que são os municípios que estão com 100% das entregas. Então, o que é que a gente tem para agora? Agora não é sonho de consumo de ninguém mais ser baixo risco. O sonho de consumo agora é ser azul, 100% de entregas. Vamos lá? E a última os planos que já foram postados no primeiro prazo, em dezembro, eles passarão por alguma observação por vocês ou teremos que retirar da plataforma para revisão novamente? Se o plano está postado e ele garante as entregas, garante para o selo, não precisa mexer nele não, deixa ele lá que a gente vai validar. A não ser que depois do dia 31, com esses encontros que a gente realizou, vocês percebam a necessidade de fazer algum ajuste de complementação. Aí precisa fazer isso antes do dia 31, porque é o prazo. Se for mexer depois do dia 31, a gente não vai mais conseguir identificar que vocês postaram antes do prazo e aí vocês não pontuam. Então, quem tiver de ir lá na plataforma para mexer, para ajustar, para complementar, é para fazer agora, antes do dia 31, certo? Aqui fechou, amada. Então, gente, é isso. A gente fechou também já bem pertinho da hora. O nosso horário era até 10 horas, falta 5 minutinhos para as 10. Eu vou passar a fala para a Paula e para a Claudeia fazerem as contribuições, as considerações que elas quiserem fazer agora no final, né? E se despedir de vocês desse encontro de hoje. E eu já aproveito, né, que estou com a fala para fazer isso. Então, assim, muito obrigada pela presença de cada um, cada uma. Como sempre, a gente, com esse momento rico de troca e de contribuições, espero que a gente tenha conseguido contribuir para que vocês tenham dirimado as dúvidas de vocês, e façam essa entrega desse plano e não deixem para outra hora. Quem já está com o plano pronto, vai lá e posta hoje. Vamos fazer esse desafio. Quem está com o plano pronto, posta hoje, certo? Vai lá, Paula, é com vocês. Obrigada por mais esse encontro e até a próxima. Só agradecer, gente. Olha, nós estamos rente. A CERT ela está promovendo semanalmente eventos, encontros, para a gente poder estar tirando essas dúvidas. E a gente disse o quê? Não vai soltar a mão de ninguém até todo mundo estar com o certificado, né, com a certificação
do selo Unicef. Então, estamos aqui à disposição e só lembrando, a sala aberta de ontem, Claudinha, a gente já enviou para os grupos, inclusive a lista de quem já formalizou a adesão, que está ok na BAV, que a gente prometeu, né, de mandar para vocês, e já está lá em todos os grupos. Olhem lá se o município de vocês já formalizou essa adesão, se não, a gente está à disposição para realizar com vocês, tá certo? Obrigada, Claudinha, foi tudo muito ótimo, muito bom. E antes de passar para a Ana Paula, só trazer uma notícia para vocês. Como a gente fez em janeiro, a gente vai estar fazendo de novo agora, então a gente vai estar lançando de novo o Carimba, que é top, e a gente vai estar disponibilizando nos grupos a lista dos municípios que já fizeram entrega em relação ao PMPI, né, para que vocês fiquem todo mundo animado para aparecer o nome de vocês lá também. Então, quem não postou e está com ele pronto, posta lá para aparecer na lista, certo? Então, é isso, Ana Paula, com você, meu bem. Pois é, meus amores, é tão bom a gente estar juntas, né? Nessa linha tridimensional de trabalhar todas as entregas juntinhas. E é muito bom ver a equipe da educação aqui também participando, coordenadores da BAE, porque é isso, né? PMPI é a integração das ações para crianças de 0 a 6 anos. Lembrando que essas ações que estão no PMPI são as ações que precisam estar sendo realizadas, então, olhando para a busca ativa vacinal, olhando para as ações dos CRAs na prevenção da violência contra crianças e na agenda do INDIC, né, fazendo as atividades. A gente já vai ter uma live aí, uma sala aberta para discutir essas entregas da educação, né, para estar atualizando vocês. E na sexta-feira, agora, a gente tem uma live do programa de lavagem de mãos, que é do resultado sistêmico 3, de água, saneamento e higiene. Então, sexta-feira, a gente se encontra lá na live do Unicef, tá bom? Um beijo, um bom dia, e vamos postar. O desafio está feito. Vamos ver quem é que posta daqui para amanhã, para a gente aumentar aí a agenda, né, as entregas do plano da primeira infância, tá bom? Um beijo, um bom dia para todas e todos. E estamos lá no canal Acerte. Lembrando, vou botar até aqui o número de novo, para as dúvidas a gente ir respondendo para vocês no canal Acerte. Tchau, gente. Claudeia, pode tirar foto? Podemos. Tá lá. Lá vai. Lá vai, quem quiser abrir a câmera, abra agora ou nunca mais. Ai, eu estou sem câmera. Lá vai. Ok. Eu juro que eu sorri. Eu vi. A sincronia é assim. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.